Quero assinalar a situação das famílias caídas na miséria, penalizadas de tantas maneiras, em que as limitações da vida se fazem sentir de forma lancinante. Se todos têm dificuldades, estas em uma casa muito pobre tornam-se muito mais duras. Olha só, palavra de Deus que nós queremos partilhar. Quantas famílias que se encontram na miséria. Lembrando que o Papa está aqui levantando todas as situações de dificuldades, de desafios para as famílias. Nós falávamos já das famílias migrantes, das famílias com deficientes, das famílias com idosos, da situação política da família, da situação de número de nascimentos, enfim. Agora nós estamos nos referindo aqui à questão das famílias miseráveis. Imagina assim, vamos imaginar que você tem uma vida razoável, tem emprego, você tem condições de alimentar a sua família, de dar estudos, talvez não seja rico ou até mesmo seja, e a tua família tem problemas. Agora imagine essas situações da tua família numa situação de miséria, onde não tem o que comer, não tem saúde, saneamento, então os problemas se agravam. A vida em uma casa muito pobre, diz o Papa, tornam-se muito mais duras. Nós sabemos, por exemplo, que o número de abuso sexual, pedofilia, no caso das famílias, dentro da casa é muito maior do que na escola, do que no clube, do que na igreja, do que em outros ambientes. A maior parte dos casos acontece dentro da própria casa. Então imagina uma casa onde mora uma família de 8 membros, 10 membros, que vivem todos amontoados. A possibilidade de acontecer dentro dessa casa abusos sexuais vai se agravar ainda mais. Além de outras situações também de saúde. A gente fala de distanciamento, mas como viver distanciamento? Ou como ficar em casa? Falávamos muito, né? Fica em casa. Mas e para as famílias pobres? Para quem tem casa grande e é rico, é muito mais fácil. Mas e para os mais pobres? Por isso o Papa diz assim, por exemplo, se uma mulher deve criar seu filho sozinha, devido a uma separação ou por outras causas, e tem que ir trabalhar, sem a possibilidade de deixá-lo com outra pessoa, o filho cresce em um abandono, que o expõe a todos os tipos de risco, e fica comprometido o seu amadurecimento pessoal. Olha só, uma família aqui que já sofreu uma desestruturação, uma família de pais separados ou de uma mãe solteira, que precisa trabalhar. O filho vai ficar com quem? Se não tem possibilidade de uma creche, se não tem um cuidador, muitas vezes acaba sendo criado pela rua. É na rua. Quantos que foram criados na rua e pela rua? O Papa diz assim, nas situações difíceis em que vivem as pessoas mais necessitadas, a Igreja deve dedicar especial atenção em compreender, consolar e integrar, evitando impor-lhes um conjunto de normas, tendo como resultado fazê-las sentirem-se julgadas e abandonadas, precisamente pela mãe que é chamada a levar-lhes a misericórdia de Deus. Assim, em vez de oferecer a força sanadora da graça e da luz do Evangelho, alguns querem doutrinar o Evangelho, transformá-lo em pedras mortas para as jogar contra os outros. Então não adianta simplesmente nós queremos exigir que as famílias sejam assim e assado, que as mães devem dar mais carinho e atenção para os filhos, se muitas vezes ela não tem nenhuma base econômica para isso. Cabe a nós, como igreja, como sociedade, pensarmos também essas realidades.